Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu sou Nil Almeida e agora você está conectado comigo com o projeto Resgatando Vidas. Que Deus os abençoe desde já, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, gostaria de abordar um tema, o qual Deus tem colocado ao meu coração nessa mensagem, que o inferno existe. Converta-se antes que seja tarde, porque o inferno é o lugar de castigo de todos os que pecam e se rebelam contra Deus. O inferno não é somente o domínio do diabo. O inferno é o lugar aonde o diabo vai ser castigado. O inferno também é conhecido como Lago de Fogo. Aqui abaixo nós vamos ver no versículo de Lucas, capítulo 16, e o versículo do 19 ao 31, que nós vamos falar do rico e o Lázaro. Em Lucas capítulo 16, o versículo 19 ao 31, onde nos diz a palavra do Senhor que, ora, havia um homem rico e se vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também ali um certo homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamberam-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E o inferno ergueu os olhos, estando-se em tormentos, e viu-o de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando-se, e disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste dos teus bens e em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. E de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, e não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, a meu pai que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que o ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra, Pai. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, através dessa mensagem, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu existir, Deus, na minha vida, ó Pai. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa também existir na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abrir a sua mente, o seu coração, ó Deus, enxergar tudo aquilo, ó Deus, que venha servindo do Espírito Santo do Senhor, Deus. Pai, que em nome de Jesus, essa vida que está ouvindo essa mensagem, Deus, possa entender qual que é o propósito do Senhor, Deus, na vida dele, ó Pai. Porque o Senhor não é feliz para a morte do ímpio, ó Deus. Pai, mas que em nome de Jesus, ele venha se converter dos seus maus caminhos, Deus. Pai, que em nome de Jesus, essa vida, este ouvinte, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem agora, nesse momento, Pai, ela possa entender o que o Senhor quer, porque é um abismo, Deus, no qual, Deus, eles têm que entender que, infelizmente, que é o lago de fogo preparado para Satanás e seus demônios, Deus.
Pai, que em nome de Jesus, converta esse coração, essa vida que está ouvindo essa palavra, Deus. Pai, convém que o Senhor cresça e eu venha diminuir dia após dia, Pai. Que em nome de Jesus, este ouvinte, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Pai, possa tocar o seu coração e se converter dos seus maus caminhos, Deus. Pai, me usa como boca do Senhor, nos dá discernimento e sabedoria aqui agora, nesse momento, Pai, para que em nome de Jesus possa ser usado por Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amados, o que mais você vê nessa mensagem é você falar que o inferno é um lugar de castigo, que todos que pecam se rebelam contra Deus, que deve estar. E aqui nós vemos que havia ali um homem rico e se vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia regalados de todos os bens do que ele tinha, do bem e do melhor. E ali havia um homem pobre, mendigo, que jaz ali à sua porta. E ali desejava comer somente da migalha da mesa do rei. E ali ele vivia continuamente. A você entender que tem importância do homem rico para um pobre. E você vê que a morte há para os dois. Assim que eu quero dizer nessa mensagem, que a morte é para todos. Não há acepção de ser humano nenhum, não há diferença de alguém viver eternamente, porque todos nós já temos como entender que a morte é para todos. Mas aqui havia uma diferença, o qual Deus separou o homem rico e o pobre, o qual ali que houve tormento, houve algo ali que, se nós entender abertamente com os olhos espiritual, ali abertamente, ele foi levado ao inferno. É o lugar ao qual onde o ser humano nenhum quer ir, mas muitos estão pecando e não querem entender que Deus a todo momento ele fala do seu amor para conosco. Ele mostra a sua misericórdia para comigo e para com você. Deus a todo tempo, Ele nos dá uma válvula de escape através da sua palavra. Quantas palavras têm sido ministradas ao seu coração, você que está ouvindo essa mensagem agora? Quantas das vezes você não tem ouvido falar sobre o inferno, que Jesus está voltando, arrependa-se antes que seja tarde, converta, porque o inferno ele existe. Mas muitos não estão dando importância a esta palavra que vem sendo pregada, porque havia um homem rico e se vestia-se do bom e do melhor, comia-se do bom e do melhor, e ali havia um homem que ali ele sentava já à porta da sua casa, e ali é cheio de chagas, onde os cachorros lambiam a sua ferida. E você tem parado para entender que o inferno existe, que Jesus ele está voltando? Você tem parado para entender que tudo isso há uma diferença entre o que serve e o que não serve? Porque no dia que Jesus voltar, ele vai separar o justo do impuro, o pecador. Você sabe que muitas das vezes tem ouvido sobre esse inferno, mas todas as vezes eu fico ouvindo essa mesma coisa, mas muitos ouvem, mas não quer viver a palavra que Deus está colocando no seu coração, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus a todo momento ele está enviando um homem ou uma mulher para estar falando do seu amor. Arrependa-se antes que seja tarde. Assim como esse certo Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele homem. E ali o que quer dizer o quê? Não havia uma misericórdia, não havia um amor. Assim é Deus para comigo e com você. Deus a todo tempo está tendo misericórdia. E aquele homem se desejava se alimentasse com a migalha que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lamberam-se as suas chagas, as suas feridas. Mas o que eu quero dar importância aqui nessa mensagem? Que nós devemos ter amor. Nós devemos buscar desse Deus para que nós entendamos dessa misericórdia, porque Deus a todo tempo, Ele está nos alertando sobre a sua palavra. Eu quero te dizer para você abertamente, como acabamos de ouvir da palavra do Senhor, o inferno ele existe. Arrependa
arrependa-se antes que seja tarde, porque depois da morte não há como você se arrepender, porque é o dia do juízo, é o dia do julgamento. Ali como assim, foi aquele homem para o seio de Abraão e o outro para o lago de fogo, que é o inferno. Porque havia um abismo entre um e outro, como nós lemos. Que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas também o rico foi levado e sepultado. E ali nós vemos que ele foi para o inferno. E ali abertamente ele fala que os anjos, ele acolhe aos seus, que aquilo qual Deus tem separado os justos. Será que essa mensagem não consegue chegar ao coração das pessoas que falar que o inferno ele existe e muitos pecam sabendo que sabe que o inferno existe e muitos falam assim, ó, eu sei que eu vou morrer um dia, mas a morte não é somente a questão da morte, mas é para onde vai. É você que está ouvindo agora essa mensagem, você sabe para onde você vai após a morte? Essa que é a questão, meu amado. Essa que é a questão de você entender que o inferno ele existe. Porque não tem como a pessoa morreu e não ter se convertido e ela falar assim, eu vou para o céu. Mas os céus são para aqueles o qual que tem parte com Deus. Porque no dia do julgamento que Jesus vier, ele vai separar o justo do injusto. E vai falar sabe o quê? Aquele que não tem parte com ele, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E ali vai ser lançado para o lago de fogo, que é um inferno, no qual o inferno ergueu os olhos, estando atentamente ali aquele homem, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Então ele pediu que ele molhasse a ponta do seu dedo, encostasse na sua língua, mas ali quando ele jaz naquele lugar de tormento, porque quando ele estava vivo, ele não teve misericórdia daquele homem que jaz à porta da sua casa, mendigando pela migalha que caía na sua mesa. Assim somos nós em vida, se nós não tivermos misericórdia das pessoas que estão vivas, depois de morto não tem como fazer por elas. E não tem como pedir por misericórdia, porque ali é a esperar o dia do juízo, o dia da justiça. Porque ali ele pede, molha com água a ponta do seu dedo somente e refresca, porque imagina só se aquele homem pediu para que somente molhasse a ponta do seu dedo, imagine o tormento, o inferno que ele não estava sentindo na sua vida ali naquele momento. Pare para pensar, meus amados irmãos, que o inferno ele existe, está a palavra do Senhor aí abertamente, não sou eu, Nil Almeida, que está falando, não, é a palavra do Senhor, o inferno ele existe, porque senão Jesus não tinha dito sobre essas palavras, porque senão não tinha sido pregado, não tinha sido falado sobre arrependimento, converta-se, 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 quantas das vezes os discípulos pregando, e você está vendo quantas das coisas que está acontecendo e falando sobre arrependimento, sobre esse que Jesus está voltando. E este homem, mais uma vez, vamos dar a ênfase sobre essa base. Molhe na ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste lugar, lugar de chama, de inferno. As pessoas estão brincando, não estão querendo enxergar que o inferno ele existe. Meus amados, o inferno existe. A palavra do Senhor está sendo aberta para nós, que o inferno existe. Disse, porém, Abraão, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora estes está em teu atormento. Você que está aí às vezes ouvindo essa mensagem, quando este homem estava ali vivendo um momento de regalia dele, ele não lembrava que esse homem comia, se esse homem bebia, se esse homem vestia, e disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quantas das vezes você recebeu a oportunidade, meus amados, de estar ouvindo essa palavra? Deus está te dando a oportunidade mais uma vez.
Entenda que o inferno ele existe. Entenda que essa palavra, o qual aqui Deus tem colocado ao meu coração de estar levando essa mensagem, é para entender que o inferno existe, porque há tormento, dor, é ranger de dente, é sofrimento eterno, é dor eterna. Mas disse, porém, filho, lembra-te mais uma vez de que recebeste os teus bens. Eu quero te dizer agora que você está recebendo a palavra do Senhor é em vida. Você está ouvindo essa mensagem em vida. Porque depois de morto, você não tem como mais ouvir essa mensagem. Porque você vai esperar o dia do juízo, o qual você vai ser separado. E qual vai ser esse dia? Para você, quando Jesus voltar, quando vier o dia do juízo. Porque você recebeu os bens aqui nessa palavra, quer dizer, é em vida. Porque é em vida, você tem a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem e querer receber ao seu coração e falar, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso de ir para o caminho do Senhor e deixar tudo isso que eu vivo, o pecado, para viver para a glória do Senhor. Porque Deus fala abertamente, somente este Lázaro, ele recebia o mal. E você que recebe o bem, o que eu quero dizer? Que as pessoas que estão sendo maltratadas, que está pregando, que está falando e muitos não estão querendo dar entendimento sobre aquilo. Mas quando vier o dia do atormento, aí vai falar assim, meu Deus, por que não pregaram para mim? Mas Jesus vai falar assim, pregou para você. Quantas das vezes pregaram para você? Você tem a rede social, você tem a internet aí, ó. Você tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem tudo. Você tem uma tecnologia que está chegando na sua casa. Está chegando assim de mão aberta. E muitos não vai ter como falar, eu não ouvi. Muitos não vai ter como dar como desculpa que não ouviu da palavra do Senhor. Que além disso, no 26 aí diz, e ele disse, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. Então havia um abismo entre eles. É assim, ó, entre o inferno, entendeu? Você imaginar que a pessoa está no inferno ali e pensa assim, não tem como voltar mais. Vai esperar sobre esse dia, porque o dia do julgamento, meus amados, o que eu quero dizer? Que vai ser o dia de tormento, o dia de dor. Porque há um abismo entre aqueles que servem a Deus, aqueles que vão buscar o Senhor e vai estar buscando a salvação no dia da vinda de Cristo. Este dia que vai ser o dia mais doloroso da vida do ser humano. Porque agora em vida todo mundo está achando que é maravilhoso, todo mundo está achando que é bom, é gostoso viver a vida. Mas quanto mais você pensa em viver em Cristo, está vivendo para o Senhor, isto é a melhor, porque morrer em Cristo é lucro. Por mais que seja doloroso que nós estamos passando aqui, mas viver em Cristo é lucro. Porque você viver esse abismo entre o inferno e servir a Deus, as pessoas hoje não querem dar ouvido a essa palavra, que podem muito bem entender que aquele homem fala, ó, não tem como mais, não tem como, porque já morreu, nem tão pouco de lá para cá, nem daqui para lá, porque é uma diferença, uma separação, é um abismo entre vós e eu. Então, quer dizer, esse homem teve a oportunidade de ouvir da palavra e não quis receber de bom grado. Ele preferiu viver das suas regalias, das suas comidas, das suas bebidas, das suas roupas mais finíssimas e mais caras, mas não deu ideia para aquele homem que estava ali, ó, em frente à sua casa. E aí ele ainda, no momento que ele está ali, o que ele fala? E disse, rogo-te, pois, e vai a meu pai, que eu mandes a casa de meu pai. Ainda quer dizer, ele lembrou da família, porque ele estava passando por aquilo, que já sabia que no inferno é o lugar onde que há tormento e dor. E ali é onde que ele pensou assim, pô, agora eu lembrei da minha família. Agora eu não desejo que ela venha estar aqui nesse tormento. Então, se você tem a sua família, você pensa que agora, ouvindo essa mensagem, qual o desejo do seu coração para a sua família? Eu falo para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, ou para você, esposa do seu marido, entendeu? O que você pensa e deseja para a sua família? Essa aqui é a pergunta.
Se você não quer o mal para si, então não queira para a sua família, que é a pessoa que você, abaixo de Deus, é a pessoa que você mais ama, é os seus familiares, as pessoas que você querem bem. Eu te garanto que se um filho, assim como a palavra do Senhor, te pedir um pão, você não vai dar um escorpião para ele, você não vai dar uma pedra, você vai querer dar um amor. Assim a palavra do Senhor, quando você recebe ela de grado, com amor, você vai querer retribuir. Então esse homem viu que ali havia um tormento e ali ele saberia que seria dor eterna. Então ele disse: rogo-te, depois vai ao meu pai, que eu mandes à casa de meu pai. E quantas das vezes as pessoas já foram lá pregar na casa da sua família? Você teve a oportunidade de abrir a porta e falar: filho, ouve de bom grado, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então aquele homem pensou que tinha 5 irmãos na família, e ele pediu que rogasse por eles, para que não viesse para aquele lugar, porque saberia que era dor e tormento. Então, se você ama a sua família e você conhece a palavra do Senhor, meus amados ouvintes, pregue para a sua família, faça que ela venha se converter, faça para que ela venha ouvir desse amor de Jesus. Arrependa-se antes que seja tarde, converta-se antes que seja tarde, porque o inferno ele existe. E você vê que há 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar. É o desejo que nós, como famílias de cristão, deseje que os nossos familiares permaneçam ali, para que não venha sofrer esse tormento eterno, essa dor, o qual o diabo vai estar ali, ó. É a dor eterna. Você imaginou? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas que o ouçam. Então, hoje as pessoas estão vivas aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Assim Deus tem falado através dos profetas, através da sua palavra. As pessoas não estão dando nem ouvido para a palavra do Senhor. E quanto está tendo oportunidade e não está querendo ouvir? Você imagina depois de morto? Tem como estar ouvindo a palavra do Senhor depois de morto? Não, tem que ouvir em vida, porque depois de vida é o dia do juízo, como eu tenho falado. É o dia que Jesus vai voltar e vai separar o justo do injusto, o pecador, o ímpio, aquele que cometeu pecado, que nem sequer deu importância para que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Disse-lhe Abraão mais uma vez: Moisés e os profetas, ouça-nos, porque as pessoas estão ouvindo e não estão dando atenção para aquilo que Deus tem pregado através de mim. E você que conhece a palavra, e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Mas como que pode, meus irmãos? Um morto ia ter uma pessoa ali em vida, e a pessoa vai ver um morto, vai se arrepender por aquilo que uma pessoa que já é morta? Não tem como. Não há questão da pessoa aí depois de morto, porque ali já há um abismo, como ele já tem falado. Porém Abraão lhes disse bem abertamente: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão ainda em alguns dos mortos que ressuscite. Quem vai acreditar assim como essa palavra? Vem uma pessoa que morreu e pregar para você, não tem como mais, acabou. Você tinha que aproveitar enquanto havia vidas. E ali o Senhor está te dando a oportunidade de você aproveitar enquanto há vida. Pois Jesus, Ele te ama. Porque em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quer dizer, a palavra do Senhor e Apocalipse já estão abertas, que será dia e noite de dor e tormento. Será uma dor eterna, o inferno vai ser eterno. E as pessoas ainda não dão ouvido para que essa palavra está sendo pregada. Às vezes muitos estão brincando, muitos estão ouvindo a palavra, não estão dando ouvido, estão brincando com a palavra do Senhor. Porque o diabo, o que os enganava, foi lançado, o próprio diabo vai ser lançado ali, ó, no fogo do inferno.
O diabo vai ser lançado junto com seus demônios, porque os falsos profetas, também os enganadores, aqueles que tentavam enganar até você, que é povo eleito de Deus, abre os seus olhos, porque muitos estão pregando um evangelho fingido, o evangelho mentiroso, que não é esse que temos que viver o evangelho da verdade, o qual que Cristo liberta, que cura, que salva, transforma a vida, mas tem que haver arrependimento, que não adianta pregar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas e não haver arrependimento. Tem que haver esse arrependimento, porque o inferno ele existe, porque o inferno é um lugar de pecadores, de ímpios. Mas uma vez em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz a palavra do Senhor: então ele dirás ao que estiver à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. E ali vai estar o diabo e os seus demônios ali, ó. O diabo e seus anjos, em traduções de Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirás aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás, o diabo e seus anjos. Então, o inferno é separado para Satanás e seus demônios. Você, meu amado, você que está ouvindo essa mensagem, o inferno não é para você. O Senhor, a todo tempo, Ele te chama: filho, vinde a mim. Filho, vinde a mim. O Senhor, a todo tempo, Ele está te chamando. Ele quer ter um encontro com você. Se arrependa-se. Porque depois que morrer, assim como aquele homem que você viu, era entre um rico e um pobre ali, é em vida, você tem que se arrepender. Porque depois não tem como, porque é um abismo. É um abismo que separa. Mas Deus, a todo tempo, Ele nos chama para ter um encontro com Ele. Como Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós. Ele não está fazendo acepção de pessoa, Ele não faz acepção. Ele fala que está cansados, e tem Bíblia que fala oprimidos, e tem Bíblias que fala sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor quer aliviar de toda essa dor, esse atormento que vai ser eterno sobre a sua vida. Aproveita, ouça. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Mais uma vez, meu amado, o inferno ele existe. Então dirá o Senhor que estiver à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o Senhor já preparou o lugar ao qual Satanás vai habitar. E você, aonde você quer estar? Aonde você gostaria de estar no momento que Jesus voltar? Essa que é a pergunta. Quando Jesus voltar, aonde você quer estar? Porque o inferno ele existe. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, onde a palavra do Senhor nos diz também: e não temeis o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que faz perecer tanto no inferno a alma quanto o corpo. Porque temeis ao Senhor, e não temeis o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E as pessoas às vezes não temem ao Senhor. Sabe que o diabo existe e tem medo do diabo, mas não tem medo de Deus. É isso que é de abismar. É isso que a gente fica abismado como ser humano, porque as pessoas falam assim, ó: o diabo existe e tem medo das coisas que pode acontecer sobre ele, mas não tem medo daquilo que Deus pode fazer que faz perecer no inferno. As pessoas não têm medo de perecer no inferno. Muitas das vezes as pregação é isso. Eu não estou falando que você diretamente vai para o inferno. Você tem a oportunidade de temer o Senhor e se converter dos seus maus caminhos e buscar o Senhor. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. Aqui se fala em vida. Você está tendo a oportunidade de estar ouvindo essa palavra e de estar buscando do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, porque o Senhor está te chamando para você ir de encontro a Ele. Eu não estou falando diretamente, filho, você vai para o inferno. Eu estou falando, arrependa-se antes que seja tarde.
Porque assim como esse homem, abertamente, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta, e já desejava se alimentasse das migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães lambiam as suas feridas. E então vamos ver, o rico, ele tinha tudo sobre poder. Para que eu vou reclamar se eu tenho tudo bom e do melhor? Mas aquele homem ali sofria. Aqui há uma separação entre Deus e o diabo. A quem você vai escolher? A quem você vai escolher? Ao fogo eterno ou à salvação eterna? Porque aqui é uma diferença. Então, sobre esse tema, converta-se, meus amados. Sabe por quê? O inferno existe. Converta-se antes que seja tarde. Eu gostaria que, em nome de Jesus, fazer um apelo para você que está ouvindo essa mensagem. Eu não conheço o seu coração, não conheço a sua vida, não sei quem você é, mas eu venho falar algo aqui para você. Jesus, ele te ama. Foi por você que ele morreu naquela cruz. Foi pelo meu pecado, pelo seu pecado que ele morreu naquela cruz. Jesus, através dessa mensagem, o Senhor está te dando a oportunidade de você ir para o caminho do Senhor. E se você um dia tem andado no caminho do Senhor, tem se desviado, Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, já sendo reconciliados, seremos salvos por Cristo Jesus. Porque quando você sai do caminho do Senhor, você se torna inimigo do Senhor. Então Deus está te dando a oportunidade a você que está ouvindo essa mensagem. Se você está ouvindo essa mensagem, porque Deus queria que chegasse ao seu coração. Então eu gostaria que, em nome de Jesus, você sentisse no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo e do pecado e da justiça de Deus. Ouça que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque alguns minutos, alguns segundos pode ser tarde. Vou contar um pequeno testemunho aqui que Deus assim já tem colocado no meu coração sobre um certo jovem que uma irmã chamou ele para a igreja e falou para ele: vamos para a igreja, irmão. E ali naquele momento ele falou: não, eu vou para a igreja, sim, eu vou. E naquele momento ele foi e ignorou. Eu não estou falando isso para te convencer não, porque eu não tenho poder sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus tem sobre esse poder. E aquele jovem foi lá e falou: não, tal, eu vou na igreja. E acabou que ele não foi. E poucos minutos depois, o diabo veio a ceifar a sua vida. Então, a você que está tendo essa oportunidade de estar ouvindo essa mensagem, Deus está te dando a oportunidade de você voltar para o caminho do Senhor. Deus está te dando a oportunidade de você ir até o Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Como eu falei, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Deus só quer aquilo somente que eu venha falar ao meu coração. Assim como meu coração arde por vidas, por famílias, por pessoas que perderam já seus entes queridos. Quantas pessoas nós não estamos vendo, jovens morrendo no tráfico, morrendo na droga, morrendo na prostituição, morrendo porque está devendo alguém. Muitos estão suicidando, perdendo a sua vida. Mas em nome de Jesus, através dessa mensagem, eu creio que Deus, ele quer falar ao seu coração. Ele já tem falado ao meu coração. Eu sei que em nome de Jesus, não se sinta retraído. Ouça agora o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Não endureça o vosso coração. Porque no dia que Jesus voltar, assim como aquele Lázaro e aquele homem rico, que houve um abismo entre eles, também haverá um abismo separado entre o céu e o inferno. Porque o céu existe, o inferno também existe. Mas em nome de Jesus, mais uma vez eu vou te falar. Se você neste momento, ao ver essa mensagem, tem um desejo de voltar o seu coração a Jesus, não endureça o vosso coração. Se você nesse momento está ouvindo essa mensagem, Deus tem colocado ao seu coração que você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você está tendo essa oportunidade agora de falar com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Deus está te dando a oportunidade, pode ser a última. E você está ouvindo essa palavra, pode ser a última palavra também. Pode ser a minha última palavra, a sua palavra, você ouvinte. Deus
Ele quer falar ao seu coração. E eu gostaria, em nome de Jesus, de estar orando pela sua vida. A você que está ouvindo, que essa oração, em nome de Jesus, possa estar chegando, em nome de Jesus, aos 4 cantos dessa terra. Que, em nome de Jesus, essa mensagem, em nome de Jesus, possa, eu creio, em nome de Jesus, resgatar vidas, famílias que está gritando por socorro, mãe que está vendo seu filho sendo perdido, mãe que viu filhos morrer na sua frente e não pôde fazer nada. E você, jovem, você, minha jovem, você, meus amados ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, não espere para amanhã, para depois de ir para o caminho do Senhor, porque amanhã pode ser tarde. Eu, em nome de Jesus, vou estar orando por você aqui agora, pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor existe sobre a minha vida, Pai. Eu te louvo porque um dia, ó Deus, o Senhor tem me alcançado. Eu louvo ao Senhor porque um dia, Deus, ali através do teu Filho amado Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo de Deus, o Senhor tem me alcançado, me tirado, ó Deus, dali daquele abismo, Pai, o qual vivia. Senhor, eu te louvo por essa vida que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que o Senhor possa tocar o seu coração através do Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, eu não tenho poder sobre nada, mas, Senhor, em nome de Jesus, que essa vida possa, Deus, ser tocada pelo Senhor agora, Deus, onde que ela esteja ouvindo, Deus. Pai, que essa mensagem, em nome de Jesus, chegue diante do teu santo trono, Deus. Recebe, Pai, como cheiro suave de uma rosa, Pai, como perfume suave ao teu santo trono, Deus. Pai, toma essa vida aqui em nome de Jesus agora nesse momento. Venha se arrepender, Deus. E aqueles que estavam, Deus, já perdidos em trevas, Deus, o Senhor tem alcançado essa vida agora nesse momento. Aqueles, ó Deus, em nome de Jesus, que já andava desviado do teu caminho, que em nome de Jesus possa agora, em nome de Jesus, voltar ao caminho do Senhor, Pai. Pai, que em nome de Jesus tome essa família, toma este homem, essa mulher, toma este jovem ou esta jovem, ó Deus, esses adolescentes, ó Pai, nas tuas mãos. Pai, que o inimigo não venha ter poder sobre eles, Senhor, mas sim que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, tenha poder sobre essa vida, porque eu sei que o inferno existe, por isso que o Senhor tem tocado ao meu coração através dessa mensagem, que essas vidas, Deus, em nome de Jesus, através desse projeto, resgatando vidas para o Senhor, Deus, possa voltar para a tua casa, Deus. Pai, muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado, seja com cada um que agora nesse momento esteja ouvindo da tua palavra e seja comigo, com a minha casa e com a minha família, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém.